E eu vou começar a aula igual eu faço com eles, né? Igual a aula que eu faço com eles. Vocês lembram da semana passada? Todo mundo estava aqui? Quando o Jafé pregou? O pastor Jafé falou sobre Jesus, né? Quando ele está pregando para os fariseus e fala para eles, vocês falam das Escrituras, que elas têm a vida eterna, e elas têm mesmo, e eu estou lá. E no final das contas eles falam sobre Moisés. O texto que a gente vai ler hoje é Êxodo 32. E no final da fala de Jesus, ele fala o seguinte para eles: se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim. E aí a gente vai começar essa caminhada de voltar lá atrás para ver o que Deus fez e o que Deus falou através de Moisés, para entender o que eles criam e o que aconteceu até essa chegada de Jesus. E o que isso tem a ver com as nossas vidas também. Vamos ler lá em Êxodo 32, então? A gente vai ler só até o versículo 8. E fala o seguinte: vendo Moisés que demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo ele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento de culto, Deus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Nos ensina e nos capacita para que nós possamos, na tua palavra, ouvir a tua voz. E na tua palavra entender o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Nos transforma e nos faz mais parecidos contigo, Jesus. E é em teu nome que nós oramos. Amém. Gente, vocês lembram da história toda? De como aconteceu no começo? Então assim, a gente tem fontes de conhecimento, né? A principal é a Bíblia, mas a gente tem a novela da Record. A gente tem o filme antigo dos 10 Mandamentos, lá que tem aquele cara barbudão, Charlton Heston, acho que é o nome dele, com as placas dos 10 Mandamentos. E a gente tem, assim, várias coisas na nossa cultura que a gente sabe dos 10 Mandamentos, da história. A gente sabe que Deus criou o povo, que Deus chamou Abraão. E nessa promessa de Deus para Abraão, Deus já tinha falado para ele, quando falava para ele olhar para as estrelas do céu, que ele não conseguia contar, e que essa seria a descendência de Abraão, e fala que esse seria o povo dele. Mas fala também que esse povo dele, o povo da promessa, ficaria preso em terra estrangeira, seria escravizado por 400 anos. E isso acontece. Vem uma grande fome, o povo de Jacó, que é Israel, vai para o Egito, e aí quem também viu o filme do Príncipe do Egito, ou leu na Bíblia, sabe que eles foram para lá viver como José governava, só que no começo de Êxodo fala que se levantou um rei que não sabia quem José era. E esse rei que não sabia quem José era, vê que o povo hebreu, o povo israelita, é um povo muito forte e numeroso, e fala: temos um problema populacional. Então, nós vamos escravizar esse povo, mandar eles fazerem tijolo, trabalhar em obra, e vamos também pegar todos os meninos nascidos e jogar no Nilo. Parece a história de Jesus, quando ele nasce, né? Quando ele está lá em Belém, nasceu, Herodes fala: vai nascer um rei para esse povo.
Então pode ir lá pegar todo menino e matar. Moisés nasce no mesmo cenário. E Moisés é criado na corte com o faraó. Ele tem o tratamento de um príncipe egípcio. Só que ele tem dentro dele essa promessa de Deus do povo hebreu, mesmo sem saber, briga também ali com um egípcio, o mata e foge. E vira um pastor no meio das montanhas. E sendo um pastor nas montanhas, ele chega num monte, que é o Monte Sinai, vê um arbusto pegando fogo, Deus o chama, ele vai para o Egito, e aí a gente sabe essa caminhada. Quem viu o filme Príncipe do Egito também sabe. Tem muito filme para isso, gente, fora a Bíblia. Tem muito, muito filme. Enfim, e essa história aqui do bezerro de ouro, ela se passa nessa situação. O povo foi liberto do Egito, vem as pragas do Egito, o povo passa pelo meio do mar, aquelas coisas maravilhosas, e o pessoal chega na frente de uma montanha. E essa montanha está pegando fogo, é tipo o calor que está hoje, assim, sabe? Essa montanha está pegando fogo, tem chama no topo da montanha, subindo um monte de fumaça, trovão descendo do céu, e Deus fala diretamente para o povo. Deus fala diretamente para o povo, dando os 10 mandamentos, e Moisés sobe a montanha. Por quê? Porque ele tinha que pegar as 2 tábuas. E fora as 2 tábuas, ouvir mais um monte de instrução de Deus. E esse é o cenário em que essa cena aqui se desenrola. O povo está ali à beira do monte, Deus avisou Moisés e falou, ó, não deixa ninguém colocar a mão na montanha não. Se alguém colocar a mão na montanha, vai cair duro. Pode ter certeza. E Moisés sobe. Moisés sobe e vai para a montanha estar com Deus. E aí, a gente já consegue se identificar com o povo de Israel no primeiro versículo já. Vendo que Moisés demorava para descer, ou seja, o povo já estava ficando impaciente. Eles estavam ali mais de 30 dias, Moisés, que era o cara que vinha das instruções, não estava aparecendo, basicamente foram para a viagem e o guia sumiu. Cadê? Como que a gente vai conhecer o deserto aqui agora? Moisés foi embora, subiu, e não apareceu mais. Então o povo viu que Moisés estava ali, e começou a dar uma impaciência, falou, cara, cadê? O cara nos trouxe até aqui, e não está mais aqui. E a impaciência era uma característica desse povo aqui. Arrisco dizer assim como é a nossa muitas vezes. Esperar em Deus é um tanto difícil, né? É árido, assim como o deserto que eles estavam. E assim, o povo já saiu do Egito e falou, não temos comida. Deus fez cair comida do céu. O povo falou, beleza, não tem comida. Tem um sucrilho que você mandou aí, Deus. Beleza. Mas cadê a carne? Como se eles tivessem uma fartura no Egito. Eles falam assim, no Egito a gente tinha muita coisa, sendo que eles eram escravizados. E Deus faz o quê? Vocês querem carne? Maravilha. Está indo a proteína aí amanhã. Um monte de codorna entra no acampamento. Depois eles falam, não temos água. Vem água da rocha. E ainda assim o povo se impacienta. O pessoal não sabe esperar a primeira parte que Moisés não está com eles. Até aqui, Moisés estava o tempo inteiro com o povo. Só que aí o povo chegou, a presença de Deus sobre a montanha, eles aos pés da montanha, e eles não conseguem esperar Moisés voltar. E o que eles fazem com essa impaciência, com essa murmuração? Eles fazem um pedido para Arão. Por que para Arão? Arão era o irmão de Moisés. E Moisés, quando Deus o chama, fala assim, Deus, eu não consigo falar direito. Moisés tinha um problema de fala, provavelmente. Ele era meio gago. Então Deus fala, ok, então você vai chamar o seu irmão Arão, ele vai ser o seu porta-voz. Então, não estando Moisés ali, o pessoal fala, Moisés não está aqui. Quem que é o próximo na lista de chamada? Arão. Vamos falar com Arão então. Chegam em Arão e falam o seguinte, faze para nós um Deus que vá à nossa frente. Faze um Deus que vá à nossa frente. Gente, essa afirmação do povo é tão injusta com Deus, tão injusta com Deus, e eu explico por quê. Além de tudo isso que eu falei que Deus fez, o pessoal não tinha GPS naquela época, né? Vamos combinar?
Não tinha. Ela fala, beleza, vamos fugir do Egito. A gente vai para onde? Canaã, terra prometida. Beleza, Moisés, joga no Waze aí. Vamos ver como a gente chega. Não tinha GPS. Então, o que Deus faz? Vou na frente de vocês. Deus, isso é uma coisa que, assim, tem coisa que a gente lê na Bíblia que a gente fala assim, ok, tudo bem, mas essa é uma das coisas, aquelas coisas que quando eu leio, eu falo assim, meu, isso daqui é uma coisa surreal. Deus ia na frente do povo como uma coluna de fogo durante a noite, iluminando o caminho e mostrando para onde eles tinham que ir. E durante o dia, Deus ia como uma nuvem na frente do povo. Uma coluna de nuvem na frente deles, mostrando onde eles queriam ir. Ou seja, o Deus que fez tudo para eles, que estava sempre no meio deles, os guiava. E ainda assim, eles pediam o quê? Faça um Deus que nos guie. Tinha esquecido a jornada já. Parece que eles já começaram a jornada daqui. Porque eles não conseguiam olhar para trás e ver que Deus guiou o caminho inteiro até aqui. E Deus tinha guiado. Outra coisa que a gente consegue se identificar, né? Então, assim, a gente consegue buscar muita coisa, muito conhecimento, né? E aí, muitas vezes, em momento de dúvida, de impaciência, a gente não busca em Deus a nossa direção. A gente busca em qualquer outra coisa que seja humana. A gente fala, me busque uma filosofia que mostre para onde eu tenho que ir. Me mostra aí uma profissão que é o sentido da minha vida. Me mostra aí, sei lá, uma música que fala sobre para onde a gente tem que ir. E as músicas podem nos levar até Deus, como a gente acabou de ver aqui no louvor. Mas a gente pode buscar filosofias ou coisas humanas que nos guiem, sendo que Deus já nos guia, já nos leva no caminho. E por que o povo pedia isso? Porque não sabemos o que aconteceu a Moisés. Mesmo Deus explicando as coisas, e quando nós experimentamos coisas surreais com Deus, sobrenaturais com Deus, a gente ainda duvida um pouco, né? Então, assim, o povo que andou pelo meio do mar, o povo que viu a coluna de fogo, eles acharam que tinha acontecido o quê com Moisés, quando Moisés sai correndo e sobe numa montanha pegando fogo? Morreu. Igual os jovens falam, foi de Americanas, Moisés. Arrasta para cima. Moisés não está mais aqui. Moisés foi embora. Subiu na montanha pegando fogo? Esquece. Esse daí não volta mais. Vão tomar conta da nossa vida aqui agora. E eles ainda têm a ousadia de colocar que Moisés é aquele que os tirou do Egito. Sendo que Deus, quando vem e fala da própria voz dele, sabe aquela voz de filme? Eu sou Deus. Quando Deus foi falar os 10 mandamentos, antes de falar os mandamentos, ele não começa já com a lei. Ele vem e fala o seguinte, lá em Êxodo 2:20. Eu sou Deus que os tirou da terra do Egito. Diretamente para o povo. E ainda assim o povo se esqueceu que Deus fez isso. E Arão estava ali então, né? Imagina Arão também, né? Moisés subiu, ele estava ali, o segundo no comando basicamente. Sabe quando tem professor substituto na escola? Lembro da minha época, pelo menos. Não sei como é a escola de vocês. Quando o professor não vinha, por algum motivo não avisava, era professor substituto. Geralmente era filme, né? Puxava a TV para a sala, enfiava o videocassete ainda, gente. E vinha, ou então ia para a videoteca, ver filme, com o professor substituto. Então tá Arão ali, o professor substituto, Moisés não tá. Chega a sala inteira para cima dele, o povo inteiro de Israel. Arão, cadê Moisés? Sumiu. E aí, cadê Deus? Não sei. Faz o seguinte, então. Faz um Deus para nós aí. Aqui, ó, rapidinho. Estamos pedindo no aplicativo Deus. Cria um Deus para a gente aí. É rapidão para você fazer isso daí. A gente via que lá no Egito o pessoal tinha um monte de Deus. Tudo virava Deus para ele. O rio era um Deus. O sol era um Deus. Fazia uma estatuazinha, era um Deus. Pô, é rapidão para você fazer então, Arão. Cria um Deus para a gente aí, pô. Por favor. E Arão faz o quê? Está ali naquele momento de ser acuado, está meio com medo, ele vai e fala, ok, tragam os brincos das suas esposas, dos seus filhos e suas filhas. Aí eu pergunto para vocês, vamos pensar, era um povo escravizado. Que brinco?
Que brinco é esse? Eles estavam aqui pensando em coisa que não existe? Não. Eles tinham brinco, gente. Sabe por quê? Quando Deus chama Arão nessa mesma montanha e promete que ele vai libertar o povo, Deus fala o seguinte, lá no final de Êxodo 3, ele fala o seguinte, ó, eu vou fazer com que os egípcios tenham favor a vocês. Então, quando vocês forem embora do Egito, vocês peçam para os egípcios ouro, tecido, prata, e eles vão te dar. Imagina Moisés ali, ouvindo Deus falar isso aí, pensando assim, claro, a gente vai embora, levar a mão de obra deles, e ainda fala assim, já que a gente está levando a mão de obra embora, você pode também dar também uma gorjetinha aí? Tá com um brinquinho de ouro para a gente? Uma taça, um tecido, uma roupa? E eles fazem isso. Deus muda o coração dos egípcios em favor ao povo de Deus, e o povo de Deus vai embora não somente livre, mas também com riquezas. Não somente assim de joias, mas também de animais. O povo sai do Egito despojando os egípcios. Isso tinha, eu acho que 2 motivos. O primeiro, era meio que Deus estava falando assim, gente, vocês foram escravizados, né? Pode ficar tranquilo, eles vão pagar pelo que eles fizeram. Então eles passam recebendo a riqueza dos egípcios, mas que assim, estamos pagando o serviço de vocês esses anos trabalhados. Mas ao mesmo tempo, Moisés não estava ali, né? O que Moisés estava fazendo? Estava na montanha, ouvindo de Deus um monte de anotação lá. Moisés estava com um pergaminho enorme já aqui, do que fazer, Para aqueles que trabalham numa empresa, no mundo corporativo, o to-do list estava grande. As coisas para fazer estavam uma lista grandinha de coisa para fazer. Era um tabernáculo, uma arca da aliança, um incensário, uma porrada de coisa que precisava do quê? Ouro. Deus manda o povo embora. E eles pegam ouro, recebem ouro dos egípcios, pedras preciosas, prata, tecidos. Por quê? Uma, porque eles estavam recebendo pagamento pelo trabalho. E segunda coisa, para eles adorarem a Deus. Deus já libertou o povo, dando a eles o material que eles precisavam para quê? Para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus. Então imagina, o povo estava aqui, e Arão estava aqui também, pedindo para o povo uma coisa que era destinada para quê? Para a glória de Deus. E eles estavam fazendo o quê? Edificando um bezerro para si mesmos. O povo estava aqui, através de Arão, pegando os dons de Deus e aplicando num Deus pequeno, num Deus criado por eles. E quando Arão pega o seu cinzel, que é a sua ferramenta, e vai e faz esse Deus para eles, eles falam o quê quando fica pronto? Ficou show, basicamente, eles falam, né? Viram para eles mesmos e falam assim, ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Gente, eles estavam muito felizes, realizados. Por quê? Eles tinham um Deus que não era controlável. O Deus, que é o verdadeiro Deus, ele fala da montanha pegando fogo. Ele solta trovões. Ele fala em uma voz que me assusta. Deus fala de um jeito que realmente assombra o povo. A primeira reação em relação a Deus é o assombro. A gente não consegue, na nossa natureza, suportar a voz de Deus, suportar o poder de Deus em nós. Então, o que eles fazem aqui? Eles criam um Deus mais agradável. Esse bezerro de ouro que eles criaram, eles falam que é para guiá-los. Mas quem vai guiar o bezerro de ouro? Eles. Eles que fabricaram. E assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o povo aqui cria um Deus à sua imagem e semelhança. O povo cria um Deus para si mesmo aqui. Usando os dons que o próprio Deus os deu. Gente, isso é muito, muito, muito complicado. Isso é muito, muito, muito pesado.
quando a gente cria um Deus para nós, tem várias coisas que esse Deus é que o Deus verdadeiro não é. Que Jesus não é, que o Espírito Santo não é, que o Pai não é. É um Deus limitado, é um Deus que obedece à minha vontade, é um Deus que vai dar o que eu quero, é um Deus que eu suporto tudo que Ele pede para mim, é um Deus que eu levo esse Deus para onde eu quero, não Ele me leva para onde Ele quer. É um Deus que está sob as minhas vontades. É um Deus que é refém dos homens, que eles criaram aqui, que eles podem carregar para onde eles quiserem. E eles ficam muito satisfeitos, tanto que falam que é o Deus que tirou eles do Egito. E Arão assim, ele muda o personagem que ele está fazendo. Ele está ali naquela coisa meio acanhada, tímida, com medo da multidão revoltada. Está igual a semana, infelizmente, tem muita gente sem energia ainda, a população fazendo manifestação para Enel. Arão era o técnico da Enel subindo no poste aqui. E o pessoal lá embaixo querendo derrubar ele da escada. E ele com medo no primeiro momento. Só que ele desce da escada, vai falar com o povo fala o quê? Ó, faz tal coisa para a gente, ele vai e faz. O povo fica satisfeito? Opa! Muito obrigado, Arão, você criou o nosso Deus agora. Muito, muito, muito obrigado. E aí, voltando para Arão, no capítulo 5, no versículo 5, fala o seguinte: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Gente, tem uma coisinha aqui que é muito delicada. E aí vem aquelas palavrinhas difíceis da Bíblia. O povo estava falando de Senhor, de Deus até agora, com um termo que eles chamam Senhor. Um governante, um rei. A palavra que Arão usa aqui era o nome de Deus. Ele fala assim: amanhã haverá festa a Jeová, a Javé, a Ioá. Arão pega esse culto a um Deus próprio, aquilo que eles criaram, e fala assim: isso daqui é culto a Deus, ao Deus Criador, ao Deus que tirou a gente do Egito. E isso é algo muito, muito, muito delicado. Mal sabia Arão que também Deus estava falando palavras a Moisés sobre ele. Deus, nos capítulos anteriores, aqui no 28, fala o seguinte para Moisés: separe Arão, seu irmão, e todos os filhos deles, e os consagrem como sumo sacerdote. Mais para frente aqui na Bíblia, Deus manda Moisés derramar o azeite sobre Arão, simbolizando o Espírito Santo sobre a cabeça de Arão, porque ele é o sumo sacerdote do povo de Deus. E Arão não sabia disso ainda, obviamente. Mas quando o povo vem, e o povo o estabelece como sacerdote desse Deus bezerro de ouro, ele fica feliz. Isso é uma coisa também muito delicada. Para satisfazer os homens, as mulheres, nós podemos escolher esse lugar muitas vezes. Nós podemos escolher o lugar mais confortável. O lugar que é de não obedecer à vontade de Deus, mas que é de obedecer a deuses criados por nós. Esse Deus que é só amor, mas também não tem ira. Esse Deus que vai te dar riqueza, mas não te dá também a tribulação. Esse Deus que está sempre do seu lado e nunca vai te contrariar. Esse é um caminho muito difícil, gente. Quando a gente escolhe esse Deus fabricado pelos homens, que não vem da própria revelação de Deus, de quem Ele é. E qual o caminho que leva a essa adoração? O caminho que leva a essa adoração é onde o povo vai. Depois que o povo faz isso, que Arão fala que vai ter festa ao Senhor, o povo vai para onde? Vai beber, se divertir, vai comer. É um cenário bem parecido com aquelas festas de deuses antigos, de Roma, da Grécia, do Egito. Aquela coisa, vamos fazer o que a gente quer. Porque esse Deus aqui é o Deus que a gente fez. Esse culto a um Deus fabricado por nós nos leva a um lugar onde do Deus verdadeiro não nos quer. Que é a libertinagem. Se Deus é um Deus que eu criei, eu faço o que eu quero. Não tenho limites. Sem limites. Eu criei Deus. E eles estão nesse lugar. E o que é mais pesado é que isso leva Deus
a proclamar uma palavra muito pesada. Deus basicamente fala, eles não são mais meu povo. Deus vira para Moisés, está lá no 7, ele fala o seguinte, vai e desce, porque o teu povo que tirasse da terra do Egito se corrompeu. O teu povo. Deus chama o povo de Israel, não do povo de Deus aqui. Ele chama de povo de Moisés. Porque o povo tinha escolhido Moisés. Eles estavam esperando ele, não Deus. Eles não estavam falando assim, Deus, desce aí de cima, vem aqui a coluna de fogo, vem aqui a nuvem e nos guia até o nosso caminho. Vem e fala de novo a nós. Eles não tinham escolhido Deus, eles tinham escolhido Moisés, gente. Eles tinham escolhido um homem no lugar de Deus. Assim como depois eles fizeram o quê? Um bezerro no lugar de Deus. Se a gente puder ler Êxodo 20, o 18 e o 19, olha o que acontece quando Deus fala ao seu povo. Deus tinha acabado de proferir para eles os 10 mandamentos aqui. Então imagina, o pessoal está à base da montanha, Deus falou, depois de os livrar do Egito, e acontece o seguinte, ó, todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Está no Êxodo 20, 18. Vendo isso, o povo ficava de longe tremendo de medo. Olha o que o povo fala a Moisés, quando eles escutam Deus. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, senão morreremos. O povo não queria ouvir da boca de Deus. O povo queria ser o povo de Moisés. Não queria ser o povo de Deus. Gente, isso é muito pesado. E atualmente, muitas vezes a gente escolhe não ouvir da boca de Deus. Quando eu falo assim, eu vou ler só o Novo Testamento, Jesus só está lá. No Antigo Testamento, Deus é um Deus muito bravo, um Deus muito raivoso, eu não vou ler ali. Eu estou falando sim. Então Jesus, que é o próprio Deus, fala você para mim, eu não quero ouvir Deus Pai. Está muito pesado. Quando eu escolho as palavras de Deus para mim, quando eu escolho o que da Bíblia é de Deus, o que não é de Deus, o que é aplicável, o que não é aplicável, em relação à minha vontade humana, eu estou fazendo um Deus para mim. Eu estou falando assim, não fale Deus para mim. Fale o Jafé para mim. Jafé, prega para mim a Bíblia. Eu não quero ouvir Deus falando para mim. Eu não vou ler aqui direto. Gui, pega para mim a Bíblia. Ju, canta para mim um versículo bíblico, porque eu não quero ouvir a Bíblia. Eu não quero ouvir de Deus. Pode falar para mim, para mim está tudo bem. A voz de Deus é muito pesada. A voz de Deus traz um peso e traz um temor para mim, um tremor que é muito pesado. E acaba que Deus fala que eles escolhem aquele bezerro e Moisés como aqueles que os tiraram do Egito, como aqueles que os salvaram em última instância. E aí beleza, né? A gente pode falar assim, beleza, ok. Um episódio legal para a gente conhecer, é bom conhecer muito da Bíblia, né? A gente vê se a novela da Record está sendo bem feita, se está tudo nos conformes, se não colocaram nada errado. Aí você vira e fala assim, ok, o que isso tem a ver conosco? O que eu tenho a ver com isso? A gente lê a Bíblia quase sempre de uma forma assim, se eu tivesse lá eu faria diferente. Pô, se eu tivesse na beira de uma montanha pegando fogo, saindo trovão, se eu tivesse ali nessa situação e Deus falasse para mim, Jonathan, eu ouviria. Eu não me desviaria disso. A gente não viu isso, a gente não viu essas coisas. Gente, nós vimos e ouvimos muito mais que isso. Quando Jesus vem, ele vem, não é, quando ele se esvaziou de si, não é que ele ficou um Deus fraquinho. João fala que Jesus veio e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus vem e ele anda sobre as águas, os discípulos têm medo. Quando Jesus está para ser preso e ele fala, eu sou Jesus, as pessoas caem. Porque o poder e a glória de Deus estava ali. Jesus era a montanha fumegante com trovão. Jesus era o tabernáculo. Jesus era tudo. Jesus era todas essas coisas.
E nós vimos e ouvimos as palavras da própria boca de Deus. E mesmo assim, a gente pode se questionar e achar que isso não tem nada a ver com a gente. E falar, nós não vimos o monte? Nós vimos sim o monte. Nós vimos a Deus, nós vimos a Cristo. Nós somos guiados por Deus. Deus não aparece numa coluna de fogo. Não. Deus não aparece na coluna de fogo, gente. Deus mora em você. O Espírito Criador que pairava sobre as águas em Gênesis 1, habita dentro de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Será que Ele não nos guia? É claro que Ele nos guia, gente. Ele não só nos guia, como Jesus foi o primeiro entre muitos, o primeiro entre cada um de nós, o primeiro entre aqueles que seriam chamados filhos de Deus, aqueles que iriam ser crucificados para Deus e ter uma nova natureza, não pecaminosa, mas reconectada com o Pai. Nós não recebemos dons de Deus, igual eles receberam os brincos, o ouro? Recebemos. O Espírito nos dá dons espirituais para que a gente possa edificar a igreja, mas além disso, eu tenho dinheiro para comer. Eu tenho tanta coisa, mesmo achando às vezes que eu tenho pouco, e isso é para quê? Para glorificar Deus. E aí, Deus não nos libertou do Egito? Gente, o Egito, isso daqui é uma história real, tá? Não é figurada. Isso aconteceu realmente. Mas o Egito simboliza o nosso pecado. E o povo liberto na Páscoa no deserto, foi liberto da mesma forma que nós. Quando eles vão para a ceia da Páscoa, ceia estabelecida, eles matam um cordeiro e passam o sangue nos batentes das portas, para que o anjo de Deus não mate os filhos deles. E nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e libertos do Egito. Nós somos libertos desse pecado para andar com Deus. E Deus nos libertou para que a gente precise de mais uma pessoa para vir até nós e falar, então, Deus quer falar isso para a sua vida. Gente, Deus nos libertou para que nós fôssemos totalmente livres. Como diz aquele versículo que tantas vezes foi falado nos últimos anos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. A verdade nos liberta, que a gente pode olhar Deus de face a face. O véu do tabernáculo que seria feito rasgou, e a gente pode encarar Deus frente a frente. Se a gente puder ler só mais um texto, 1 Pedro 2, versículo 9, fala o seguinte para nós, gente: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação santa, sacerdócio. O que é sacerdócio, gente? Sacerdote é aquele que é o mediador entre o povo e Deus. Entre aqui temos vários sacerdotes. Não é o pastor que está aqui pregando que é o sacerdote. Não é a Ju que está aqui conduzindo o louvor que é o sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Não existe necessidade de alguém intermediar a minha relação com Deus. Eu não tenho que esperar Moisés descer da montanha. Eu falo com o próprio Deus. Porque o véu rasgou. Porque Ele nos chamou para sermos nação santa, que anuncia a palavra dEle para todos os povos. Igual Jeremias fala, não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecerei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Nós conhecemos a Deus, gente. O véu rasgou. A gente não precisa mais fazer bezerro de ouro. Está aqui a palavra dEle. Está aqui a palavra dEle. Ele escreve no nosso coração, na nossa alma. A gente não precisa fabricar um Deus para nós. Deus já está aqui. Não para nos espantar e nos fazer tremer, simplesmente. Nós somos pequenos frente a Ele. Mas nós precisamos dEle. E nós podemos acessá-lo. É só fechar os olhos. Vamos acessar Deus agora, para que Ele fale aos nossos corações. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus. Nós estávamos mortos e condenados, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos alcança e nos salva nessa cruz, e nos transforma, não para que nós precisemos fazer novos deuses para nós, mas para que o Senhor fale diretamente ao nosso coração através da Tua palavra.
Deus nos ensina cada vez mais que nós somos o teu povo escolhido para levar a tua mensagem aos demais, o teu povo transformado pela tua morte, porque nós morremos contigo na cruz, Senhor, e agora não vivemos mais para a nossa vontade, mas para que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor Jesus. É em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.